Oi, criativas, bom dia. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Acabei de acordar, assim, terminar minhas leituras da manhã e vim aqui assim mesmo, sabe? De pijama, zero autoridade aqui, pra gravar um conteúdo exclusivo pra vocês. E dane-se as regras do brand pessoal, do marketing e tudo mais. O que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu achei que valeria a pena gravar o vídeo, e eu quis gravar logo assim, antes que fuja a ideia da minha cabeça e esfrie, e eu deixe para lá, ou eu comece a achar que é desimportante. A questão é que, ah, essa semana no último encontro a gente falou sobre criatividade, sobre rotina criativa, né? Então, ontem eu tive uma experiência prática disso, eu resolvi compartilhar com vocês. É o que acontece? Todo mundo enfrenta um problema muito comum, que são nossos conflitos internos, né? Lidar com a própria mente é muito difícil. Se você é uma pessoa criativa, principalmente, é muito difícil lidar com a própria mente. Mas, ao longo dos anos eu tenho percebido que eu tenho aprendido a lidar melhor comigo. Outra, todas nós somos ansiosas. Não vem, não cola, todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, algumas mais, outras menos, mas tem sim. E ontem eu tive uma crise. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui é a questão de uma habilidade que eu consegui desenvolver ao longo do tempo, que é me autorregular, sabe? E eu acho que eu consegui isso devido a, claro, muita terapia, busca de espiritualidade, fé em Deus, e principalmente busca pelo autoconhecimento e unido tudo isso à criatividade, sabe? O que foi que aconteceu comigo ontem que eu achei interessante, depois eu analisando tudo isso, né? E eu pensei, não vou compartilhar isso com as meninas. Isso aqui é um exemplo de ser criativo na rotina, né? E pra mim ser criativo é isso, é você conseguir superar seus próprios dilemas, você ter um pensamento criativo pra poder ali, sabe, gerar novas soluções, reformular seu pensamento, mudar a rota quando for preciso. E isso aconteceu comigo ontem. Comecei a ficar bastante angustiada, porque nos últimos tempos eu tô com alguns probleminhas aí, mas e um deles tem sido um gatilho muito forte de preocupação e ansiedade. Ontem esse gatilho chegou pra mim e, sabe, veio à tona tudo, a preocupação, ansiedade. Comecei a pensar em várias coisas, já tirou meu foco das coisas que eu tinha pra fazer, já me desregulou total assim, emocionalmente, fiquei bastante pensativa. Quando os meus pensamentos, eles de certa forma perdem o controle, eu vou tipo me afogando neles, entende? Então, assim, chega um momento que se eu não me puxar pra fora, porque eu posso fazer aqui agora, eu entro no buraco muito fundo, né? Eu acho que isso é um processo comum a muita gente. Então, o que é que eu fiz ontem? Eu já tava desse jeito, né? E aí vem automaticamente a vontade de chorar, porque você se sente amarrada e os teus pensamentos ali, ó, te prendendo, sufocando, e você não consegue controlar, nem organizar. Eu tava chorosa, já queria chorar. Aí o que é que eu fiz? Parei tudo. Quando eu tô assim, eu sempre penso, não, paro tudo, porque eu começo a me cobrar, né? Vem um sensorzinho de autocobrança que é cruel. Aí eu pensei, não, o que que eu posso fazer aqui agora? Eu só comecei a organizar aqui minhas gavetas, né? Desliguei o computador, eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo plena 3 horas da tarde. E é isso. Aí fui fazer isso, lavei meu cabelo, chorei do chuveiro, botei uma música ali de Deus pra acalmar meu coração e deu uma tranquilizada. Eu pensei, o que que eu vou fazer? Meu Deus, pedindo assim direcionamento. Por que que eu precisava, que tava assim dando esse gatilho? Eu precisava de um posicionamento em relação a esse problema. Precisava de tomar uma decisão. Foi o que eu fiz. Eu parti pra cima do problema. Fui lá, procurei a pessoa responsável, conversei, falei o que eu tava precisando falar, etc e tal. Fiquei aguardando a resposta, né? Fiz a minha parte. E só isso já tirou assim um pouco do peso. Mas eu ainda tinha uma decisão que precisava ser tomada. Mas como é que eu vou tomar uma decisão? Se os meus pensamentos são assim, meu Deus, sem saber o que fazer, eu preciso de direcionamento também. Então, para você ver que como as batalhas emocionais da gente, elas têm raiz espiritual também. Quero dizer aqui que a depressão, a ansiedade, a falta de Deus. Não, pelo, pelo contrário. Pelo contrário. Deus, ele sempre está com a gente em todos os momentos. Mas eu quero dizer que tudo na nossa vida, ela tem uma raiz espiritual. Então, por isso que eu sempre digo que criatividade, a gente que tem um olhar cristão, cosmovisão cristã das coisas, sempre vai ter essa lente, não tem como. Então, espiritual, emocional, a gente é um ser complexo que tá tudo interligado. Então não tem como dizer que a batalha espiritual da gente não vai influenciar no nosso desempenho físico das coisas, nas nossas faculdades mentais. Não tem como. Então, tá tudo interligado. Então, é uma crise de ansiedade que também era uma batalha espiritual, sabe? Então, eu precisava tomar uma decisão. Então, eu precisava tomar uma decisão. Mas o que foi que eu fiz? Primeira coisa, reduzir os ruídos.
sair do Instagram, porque às vezes a gente se atola no Instagram, olhando coisas, informações, trazendo mais informações para a mente da gente, mais do que a gente já consegue dar conta. Fiquei sozinha no meu quarto. Não fui assistir filme, não fui desviar o pensamento do problema. A gente tem essa tendência de querer desviar o pensamento do problema e a gente acaba fugindo e não se resolve internamente. Então, eu não desviei. Na verdade, eu reduzi o ruído externo para eu tentar entender que eu mergulhei foi no ruído interno mesmo. Então, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, o que eu fui fazer? Eu fui ler um livro, sabe? Pedi a orientação de Deus e fui ler o livro. Reduzi os ruídos externos e fui tentar aliviar essa pressão dos pensamentos através da leitura. A leitura que eu estava lendo o livro ontem, deixa eu ver se ele tá aqui, vou mostrar para vocês. O livro que eu estava lendo ontem era esse aqui, Potencial Oculto. É um livro muito, muito bom. Não é espiritual, ele é um livro realmente de desenvolvimento pessoal. Muito bom, então já deixa a dica aqui para vocês. Eu comecei a ler o livro, eu disse, rapaz, eu vou ler o livro que eu tava me sentindo. Olha só o sentimento. Empacada ontem, porque eu tinha várias coisas para fazer, não consegui fazer nada. E nenhum livro que eu me comprometi para ler e finalizar no mês de janeiro, eu não tinha conseguido. Então eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Então eu peguei, olha, tudo bem, vou parar tudo aqui, vou ler o capítulo do livro. Gente, eu comecei a ler, parece que era tudo que eu precisava, assim, para responder minhas questões internas, estava aqui. E eu não tô querendo dizer que você vai encontrar a resposta dos seus conflitos internos nesse livro. Eu tô querendo dizer que existe um universo conspirando para trazer as respostas certas para você. Quando eu falo universo, você tá entendendo o que é que eu quero dizer. O Espírito Santo trabalha dessa forma. Então, assim, tipo, uma leitura nada espiritual, era uma leitura de desenvolvimento pessoal. Mas eu fui fazendo associações com aquilo que eu já tinha de conhecimento espiritual. E, assim, esse livro foi trazendo tanta luz às questões que eu estava lidando, que no final das contas, depois eu me peguei, tipo, fui até 11 horas da noite estudando esse livro, sabe? Marcando e lendo e tudo mais. E eu fui conseguindo compreender o que era que estava acontecendo dentro de mim. Depois disso, eu fui escrever, porque olha só, a escrita, se você processa, gera as ideias aqui, mas se você não escreve, não concretiza. Teu cérebro, ele não vai absorver como conhecimento. Pelo menos para mim acontece dessa forma. Então eu precisava, ó, remoer ali pela escrita, através da escrita, tudo que o meu cérebro estava fazendo de associações. Porque eu li algo no livro e pensava, cara, isso aqui que tá acontecendo comigo e tal e tal. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Com o livro A Coragem de Ser Imperfeito, também foi uma sessão de terapia. Aconteceu, fui escrever, escrevi tudo. Fui estudar o livro, fiz resuminhos, etc e tal. E aí, no final das contas, depois que eu escrevi as coisas do livro, aí eu fui escrever coisas dos meus sentimentos em relação ao problema específico que eu estava enfrentando. Foi que eu fui pensando, né? Eu digo, gente, eu vou escrever, mas eu preciso escrever aqui organizando alguma coisa, né? Claro que a escrita livre, gente, se você começar a escrever só para despejar, é ótimo, já ajuda demais. Mas com o tempo eu consegui também pensar um pouco de maneira organizada, sabe? Então ontem eu consegui fazer assim, tipo, foi muito intuitivo. Eu nunca tinha feito isso antes, é por isso que eu quis compartilhar com vocês. E eu acho que agora, toda vez que eu estiver passando por um problema, eu vou fazer isso. Eu acho que intuitivamente eu repeti alguma técnica de terapia que já deve existir, né? Mas eu fiz aqui. Então, tipo, eu fiquei pensando, tá, Ivy, quais foram os meus aprendizados de hoje? Eu anotei aprendizados de hoje, tá aqui, ó. Tô mentindo, não. Primeiro tópico, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Aí eu escrevi o acontecimento. Aconteceu isso, fui prejudicada, tal, tal. Aí no próximo tópico eu coloquei assim, como me sinto? Aí eu coloquei, me sinto completamente assim, decepcionada, raiva, etc e tal, botei todos que eu estava sentindo sobre aquela situação. Ok, o próximo tópico, qual está sendo a minha narrativa? Aí eu escrevi a minha narrativa porque eu lembrei das coisas que eu estava falando sobre isso para outras pessoas, né? Então, eu escrevi assim, tudo que eu falei para outras pessoas sobre essa situação eu escrevi, porque essa estava sendo a minha narrativa, principalmente na minha cabeça. Assim, assim, assado, etc e tal. E no final ainda eu coloquei assim, não estou conseguindo perdoar, porque foi isso que eu falei para as outras pessoas, né? E eu estava repetindo isso para mim mesma todo tempo. Não consigo perdoar, tá difícil, etc e tal. Só que, ó o pulo do gato, próximo tópico eu botei assim, no que eu acredito. Porque às vezes o que eu acredito é diferente daquilo que eu tô
criando na minha cabeça, né? A gente uma constante incoerência. Então, observar os pensamentos é isso. Então, eu coloquei assim, no que eu acredito? Qual é a minha fé? O que é que eu acredito, né? Eu não sou o que as pessoas fizeram comigo. Se for para errar, erra comigo porque eu dou conta. Eu já falei muito essa frase porque é algo que eu acredito, entendeu? Se for para errar, erra comigo que eu dou conta, sabe? Erra comigo que eu dou conta porque eu sou uma filha de Deus, entende? E eu já falei muito isso para as pessoas, nas lições que eu ensino, etc e tal, desde que o reino chegou para mim. Só que, de acordo com a minha narrativa, tá bem diferente, né? No último eu coloquei assim, eu sou capaz de ser boa nas coisas que eu quiser, porque era uma outra narrativa que eu tava escrevendo aqui. Eu não sou tão boa nisso, etc e tal, então eu não gosto. Enfim. Coloquei o próximo tópico. O que eu preciso reconhecer? Aí eu fui adicionando a incoerência que estava entre a minha narrativa e entre o que eu acredito. Aí eu fui escrevendo. Orgulho ferido. Estou sendo hipócrita. A narrativa não tá de acordo. Eu errei em fazer isso. Aí no final eu botei assim: não sou eu que inspiro as outras pessoas a serem resilientes e tô aqui me prendendo a essa narrativa. Enfim. Aí o próximo tópico foi o quê? Coloquei assim: procurando novos ângulos da própria vida. Lembra do nosso primeiro encontro que eu coloquei lá? Encontrar e experimentar novos ângulos da própria vida? Aí eu coloquei aqui todos os tópicos que da maneira diferente que eu poderia olhar para essa situação e da maneira como eu acredito, não como da forma da narrativa falsa que eu estou criando na minha mente. Então eu coloquei, ó, olhar para isso como um desafio a ser superado. As coisas que eu fui colocando aqui foram coisas que tinha aqui no livro, sabe? Aqui no livro tem uma frase que fala assim: às vezes a gente prefere ficar preso ao passado do que organizar o futuro. E era isso que eu estava fazendo. Eu estava me prendendo a algo que me fizeram no passado, ao invés de olhar para frente e organizar o futuro. Era por isso... Gente, claro, é por isso que a minha cabeça tá uma bagunça. Primeiro, porque eu tô me prendendo a uma narrativa que é falsa, porque se eu sou filha de Deus, se eu creio na minha identidade, por que eu tô me prendendo a uma narrativa de que eu não consigo perdoar? E segundo, por que que eu não escolho resolver organizar o futuro, sabe? Ao invés de ficar olhando para essas coisas do passado. Então, gente, as coisas do livro foram se encaixando aqui nessa organização de ideias. Eu coloquei que eu posso perdoar e ser resiliente por mim, né? Porque o perdão se trata sobre mim, nem é sobre, às vezes, sobre a outra pessoa. Eu pensei, olha, se eu quiser, eu posso tornar esse processo mais leve. Então eu fui colocando esses novos ângulos, né? Por último, gente, eu coloquei, já tô encerrando, tá? Que esse vídeo tá muito longo. Por último, eu coloquei benefícios. Quais benefícios de tomar essa decisão aqui? De olhar para a vida através desses novos ângulos? Eu coloquei vários benefícios, né? E um deles era, olha só, a oportunidade de poder contar mais uma história de resiliência e perdão, principalmente. Então, gente, depois que eu terminei isso aqui, eu fiquei, gente, cara, que negocinho sensacional, cara. Que manualzinho que eu criei aqui, tipo, meu Deus. Ai, ó, um manualzinho bacana pra organizar os pensamentos. E eu fiquei, cara, eu posso compartilhar isso aqui com as pessoas, só não ponto pra elas organizar as crises dela. Gente, que bacana. Eu acho que isso aqui existe de alguma forma em algum curso de terapia por aí, mas da forma como foi acontecendo comigo ontem, de maneira bem intuitiva, eu pensei, poxa, cara, isso aqui é ser criativo, sabe? É ter a criatividade ao seu favor. E também se colocar em conexão espiritual com Deus, para que Ele vá guiando a sua mente, seus processos, sabe? E ter essa autoconsciência de se resgatar nesses momentos em que você está, assim, se afogando nos próprios pensamentos, nas próprias ideias. Isso aqui me ajudou a sair de uma crise de ansiedade, me ajudou a organizar as ideias, me ajudou a reconhecer pontos que eu estava errando da minha narrativa e me ajudou a tomar uma decisão super importante. Então, caraca, isso aqui foi pra mim, foi sensacional. Então é por isso que eu vim aqui assim, ó, gente, dessa forma, de cara lavada, pra compartilhar isso aqui com vocês. Tá? Eu quis aqui ser o mais vulnerável possível, gente. Isso aqui é pra vocês perceberem como a criatividade, como a vida ela é holística. E como a criatividade ela está aplicada em tudo. Então você também pode criar os seus próprios processos de organização mental, à medida como você vai se conhecendo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e cuide um bom final de semana pra vocês.